Kakashi Mangekyou Sharingan venceria o Sasuke Mangekyou Sharingan? Recentemente eu fiz um vídeo analisando o que mudaria caso Naruto não tivesse chegado para salvar a Sakura. E nesse vídeo eu fiz uma mini simulação de quem venceria entre o Sasuke versus Kakashi daquele momento. E o vencedor foi o Kakashi. Porém, muitos de vocês ficaram perguntando qual dos dois venceria se o Sasuke não estivesse tão cansado. E é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Uma batalha do Sasuke Mangekyou Sharingan versus o Kakashi Mangekyou Sharingan. A premissa é realizar o vídeo com esse Sasuke Mangekyou Sharingan que lutou contra o Danzo e que já tinha sido completamente curado pela Karen. Só que ao invés de enfrentar o Danzo, vamos dizer que quem chegou primeiro foi o Kakashi, e a luta se desenrola a partir daí. E bem, nesse cenário a luta não seria muito diferente do que foi no anime. O Kakashi iria tentar convencer o Sasuke e iria falhar, e a única saída seria lutar. A gente também vai considerar que o Kakashi iria sim lutar com tudo que tem, com a intenção de eliminar o Sasuke. Afinal, no anime o Kakashi deixa claro que é isso que ele iria fazer. E antes vamos relembrar brevemente o que cada um tinha de habilidades naquele momento. O Sasuke tinha se tornado um ótimo usuário de Raiton e possuía o Chidori. Já o Kakashi era o criador do Jutsu, mas usava o Haikiri. O Sasuke tinha criado as próprias variações do Chidori, como Chidori Senbo, que ataca formando agulhas, e até uma lança que é formada com base no Chidori, e tem um alcance por volta de 5 metros. Porém o Kakashi não fica para trás, e também tinha as suas variações, como a Besta Relâmpago, que cria uma espécie de lobo e que vai em direção ao inimigo. Além de que o Kakashi também conseguia criar uma ligação de raios entre ele e o seu clone. Então ambos eram extremamente habilidosos com Raiton. Ambos também tinham poderosas técnicas do elemento fogo, e ambos também eram ninjas estrategistas. O Kakashi, desde que foi apresentado, sempre lutou usando estratégias, e sempre busca entender a fraqueza de seus inimigos para só ir com tudo. O Sasuke não é muito diferente, e sempre vai analisando a luta, e vai fazendo testes assim como ele fez contra o Deidara e o próprio Danzo, até entender a técnica inimiga. Na habilidade com Sharingan, os dois eram excelentes. Porém, quando se fala de Genjutsu, o Sasuke usou mais que o Kakashi. Porém, o Kakashi também já usou Genjutsu, embora isso não faça tanto o estilo de luta do Kakashi. Já no quesito copiar jutsus, os dois também eram equivalentes. O Sasuke, criança e sem nenhum treinamento, conseguiu copiar o jutsu do Lee e recriar perfeitamente, o que até mesmo deixou o Kakashi impressionado. O Kakashi do clássico também já conseguia copiar jutsus extremamente rápido, como ele fez contra os Zabuza na saga clássica e também como ele mostrou contra o Kisame. Porém, por ser uma habilidade extremamente roubada, essa capacidade foi deixada de lado pelo autor na saga Shippuden. O taijutsu dos dois era muito bom, e pegando pelo pequeno embate no anime, podemos ver que ambos estavam equiparados na trocação sincera, e o que iria realmente diferenciar os dois e gerar diferença de poderes é os poderes do Mangekyou Sharingan. O Sasuke contava com as chamas negras do Amaterasu, e até o controle de chamas, além de melhorias em seus Genjutsu Sharingan, e o poderoso Susanoo, que concede uma defesa quase que perfeita. Já o Kakashi não mostrou melhorias em Genjutsus com seu Mangekyou Sharingan, porém eu acredito que sim, ele também tenha melhorias em seus Genjutsus. O Kakashi apenas não é do tipo que usa Genjutsus, então não tivemos a oportunidade de ver ele usando Genjutsus com Mangekyou. Porém ele compensa isso com o Kamui, que é a capacidade de criar um buraco no espaço e que envia o alvo para outra dimensão. Habilidades principais relembradas, agora vejamos quem venceria em um combate de Sasuke versus Kakashi. E bem, assim como aconteceu na história principal, o Sasuke e Kakashi iriam sair no soco. E em uma luta deles a gente teria algo bem equilibrado, assim como aconteceu na breve luta entre eles. Porém, sendo direto aqui, por mais bonita e interessante que fosse uma luta dos dois, ainda é um fato que nenhum dos dois mostrou um taijutsu tão poderoso a ponto de conseguir finalizar um ao outro. Então ficaria algo equilibrado, mas que não faria a luta progredir. Então taijutsu a gente já descarta. Já no quesito Genjutsu, o Sasuke tem bem mais feitos que o Kakashi. O Sasuke conseguiu lançar Genjutsus no Manda e controlar mesmo estando debilitado. O Sasuke conseguiu colocar Genjutsu no Shi, que é o guarda-costas do Haikage, e mostrou ser um ninja extremamente habilidoso em Genjutsu, e até conseguiu colocar o jugo sobre o seu Genjutsu, mas ainda assim ele perdeu para o Genjutsu do Sasuke, enquanto o Kakashi lançou Genjutsu meramente em ninjas da Anbu, mas que não tinha nenhuma habilidade comprovada com Genjutsu. O maior feito de Genjutsu do Kakashi seria lançar o Genjutsu no Obito. Porém, foi similar à disputa que o próprio Sasuke teve com Itachi, onde ambos estavam sobre Genjutsu, mas ninguém realmente foi derrotado com isso. Mas enfim, Genjutsu poderia decidir a luta? E a resposta é que com certeza não. O Sasuke mostrou extrema genialidade com Genjutsus, a ponto até de conseguir vencer o Danzo usando Genjutsu por poucos segundos. Mas como o próprio Obito ressaltou, o motivo disso é porque o Danzo foi um convencido e não usou o Sharingan como se deve. Ele preferiu apenas ficar usando o Izanagi ao invés de aproveitar dos poderes de análise e Genjutsu do Sharingan, que como o Obito ressalta, é a melhor forma de usar o Dojutsu. E quanto o Kakashi, já é outros 500. O Kakashi já era experiente
fortemente contra Genjutsus e até tinha tomado medidas especiais contra o Itachi. E de verdade, eu não acho que o Kakashi faria o mesmo contra o Sasuke, mas também não precisaria. O Kakashi só com Sharingan base foi oprimido pelo Tsukuyomi durante 3 dias, totalmente distorcidos, e mesmo assim, depois de sofrer esse Genjutsu, ele ainda conseguiu manter a consciência por alguns segundos e até confrontar verbalmente o Itachi. Obviamente o Kakashi já estava derrotado, mas o mero fato de sair do Tsukuyomi estando consciente já mostra o quão forte o Kakashi é contra Genjutsus. Qualquer outro ninja teria perdido a consciência instantaneamente. O próprio Kisame elogia a resistência do Kakashi. Sendo assim, um Kakashi com Mangekyou Sharingan não seria derrotado por nenhum Genjutsu que o Sasuke mostrou. O próprio Danzo ressalta que a distância entre o Genjutsu do Sasuke daquele momento com o do Itachi era gigantesca. Então o Sasuke não venceria com o Genjutsu, mesmo que ele tentasse. Claro, o oposto também é válido. O Kakashi não mostrou nenhum Genjutsu capaz de vencer o Sasuke, e nem sequer esse é o estilo de luta dele. Então Genjutsu também não iria decidir essa luta. Já sobre os ninjutsus, o Sasuke tinha o Susanoo, o que daria vantagem a ele na defesa, pois nenhum jutsu normal do Kakashi conseguiria passar pelo Susanoo. E aqui a gente tem que abordar algo. O Susanoo do Sasuke começa na forma esquelética, e no decorrer da luta ele vai evoluindo devido ao ódio do Sasuke pelo Danzo. Contra o Kakashi, o Susanoo também iria evoluir, e a gente sabe disso porque quando o Sasuke enfrenta o Kakashi no anime, ele desperta o último manto do Susanoo antes da versão com pernas. E isso porque o Sasuke também estava com muita raiva do Kakashi, e o Susanoo respondeu a isso. Então, eventualmente, o Sasuke também iria evoluir o Susanoo até a fase que ele evoluiu na luta contra o Danzo. E aí a gente teria um cenário que o Kakashi teria que desviar das flechas do Susanoo, e a gente já sabe que o Kakashi não tem velocidade corporal para isso, mas ele conseguiu usar o Kamui para desviar a rota. E sim, tem gente que acha que o Kakashi absorveu toda a flecha e mandou para o Kamui, mas ele não fez isso. O Kakashi deixa claro que desviou a rota da flecha com Mangekyou Sharingan, e até por isso tem aquele impacto na água. Na prática, o que o Kakashi fez foi ativar o Kamui, que cria essas distorções no espaço, e isso foi o suficiente para desviar levemente a flecha para o lado e fazer a água subir e o Kakashi sobreviver. Porém, a gente também já sabe que o uso do Kamui do Kakashi dessa época é muito limitado, e no máximo ele conseguiria se defender dessa flecha umas 3 vezes, e forçando a amizade, pois o próprio Kakashi já sabia que só em usar o Kamui pela segunda vez, ele já ficaria fora de combate, e até pede para cuidarem do corpo dele. O Sasuke pode usar a flecha bem mais vezes, sendo assim, isso já iria decidir o resultado e fazendo o Sasuke o vencedor. Porém, as coisas não são tão simples assim. Como vocês notaram, aqui essa versão seria se o Sasuke atacasse primeiro, usando a flecha, o que obrigaria o Kakashi a se defender. Porém, e se o Kakashi atacasse primeiro com Kamui? Mesmo dentro do Susanoo, o Kakashi ainda pode acertar o Sasuke. Contanto que esteja no campo visual do Kakashi, ele consegue aplicar o Kamui. E aí, com isso, o Kakashi venceria, né? E a resposta é não. O Kakashi já mostrou que leva um certo tempo para focar sua visão quando usa o Kamui para o ataque. Às vezes que o Kakashi usou o Kamui mais rápido é só para a defesa, como ele fez contra o prego e também como ele fez contra a flecha. Porém, nos dois casos, a situação é a mesma. O Kakashi só ativa a técnica à sua frente, pois ele sabe que ele é o alvo, então ele não precisa perder o tempo tendo que mirar. E por isso a técnica funciona muito mais rápido. No caso do prego, era muito pequeno, então foi absorvido rapidamente quando ele ativou o Kamui à sua frente. E no caso da flecha, ele não absorveu, mas desviou a rota. Quando é no ataque, já muda a situação. O Kakashi tem que travar o alvo e se concentrar para conseguir enviar o corpo estranho a outra dimensão. Mas o que eu quero dizer com isso? Bem, mesmo que o Kakashi use o Kamui no Sasuke, ele ainda seria acertado pelo Amaterasu, que é mais rápido que o ataque do Kamui. Então, a partir do momento que o Sasuke comece a ser absorvido, ele só teria que ativar o Amaterasu no Kakashi, e assim o Kakashi não conseguiria terminar o jutsu. Então, mesmo em um cenário que o Kakashi ataque primeiro, ele ainda assim perderia pelo Amaterasu, que é bem mais rápido. E olha que eu nem falei do Kiri, não falei de invocação. Então essa luta entre os dois não seria fácil, porém o vencedor de hoje seria sim o Sasuke Uchiha. E pra você que vai falar sobre a vitória do Kakashi do outro vídeo,
Entenda que a vitória do Kakashi foi devido à visão debilitada do Sasuke, que já havia falhado em acertar o Danzo com o Chidori antes, e depois disso ficou com a visão ainda pior. Então nesse cenário é óbvio que o Kakashi levaria vantagem, porém analisando os dois estando totalmente intactos, o Kakashi dificilmente conseguiria acertar um Chidori no Sasuke. No melhor dos casos, os dois se acertariam, porém assim como foi na história original, só faria sentido o Sasuke tentar usar o Chidori caso o Susanoo e o Amaterasu já tivessem falhado ou estivessem fora da jogada. Afinal, ele só usou o Chidori ali porque ele não aguentava mais ativar o Susanoo. E bem, esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!